Pessoal, hoje a gente vai começar nossas atividades com aula prática, né? Então a gente vai fazer uma experiência para a gente falar sobre abordar o tema pressão de vapor ou pressão máxima de vapor. Para isso a gente vai precisar de uma colher de sopa de sal, né? Como vocês podem estar vendo. A gente vai usar também aqui nós estamos na escala de ml, nós vamos usar aqui basicamente 350 ml de água, né? Água normal, água sem ser destilada, água normal, estou usando água de torneira mesmo. Como eu não tenho um termômetro aqui, a gente vai utilizar esse multímetro aqui para a gente fazer a medição de temperatura, né? Tá? A gente vai usar um termômetro e essa vasilha aqui de alumínio para a gente poder fazer nossa experiência, tá? Então é isso que a gente vai utilizar, tá? Então eu vou levar esses materiais aqui para o fogão, né? Pra gente poder realizar a nossa experiência, tá? Bem, pessoal, vamos dar início aqui à nossa experiência. O primeiro passo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa água que eu medi aqui, 350 ml de água, né? E vou adicionar aqui nessa vasilha aqui de alumínio, tá? Adicionei aqui a água. E como vocês podem observar, eu vou até colocar aqui um pouquinho mais para ficar mais. Aí, pronto. Eu só tava descendo mais a ponta desse fio aqui, porque ele vai fazer a medição da temperatura. Beleza? O que eu vou fazer agora? O multímetro está aqui marcando, na escala de graus Celsius, está marcando 27 graus Celsius. O que eu vou fazer agora? Eu vou ligar o fogo, certo? O fogo, beleza? Já liguei aqui o fogo, tá? E como a gente pode observar, a temperatura já começou a aumentar, ó. Já está em 30 graus Celsius. E nós vamos aqui observar esse aumento de temperatura aqui no fogão, beleza? Para a gente poder fazer essa experiência. A temperatura continua aumentando, já está em 31 graus Celsius, beleza? E vamos continuar observando aqui. Talvez eu faça um corte se demorar muito a temperatura. Se demorar muito chegar na parte mais importante da experiência, que é o que mais interessa. Tá? Eu vou dar um pause aqui para não poder ficar o vídeo muito demorado aqui a gente aumentando, esperando chegar a temperatura ideal. Bem, pessoal, vamos voltando aqui. Eu coloquei essa tampa aqui para que a temperatura aumentasse mais rapidamente, ó. Aqui o multímetro está marcando 96 graus Celsius. E a gente pode ver que a água, como ela está chegando, ela já está começando o processo de fervura, tá? Já está acontecendo, você já pode ver a fumaça saindo, ela já está passando pelo processo de evaporação, né? De ebulição, beleza? Então é o seguinte, ó, aqui era para estar marcando 100 graus Celsius, mas eu acho que porque eu acho que o termômetro não é bem calibrado para dar certinho, mas aqui nós já chegamos a uma temperatura de 100 graus Celsius. Então o que acontece nessa temperatura aqui? Está acontecendo a fervura da água, né? A água está entrando no seu ponto de ebulição, a água está passando do estado líquido para o estado de vapor. Agora o que acontece quando eu pego e adiciono uma colher de sopa com sal de cozinha normal, entendeu? Cloreto de sódio. Então eu vou pegar e eu vou adicionar essa colher de sal dentro da solução. O que aconteceu? O que a gente pode ver? Vocês podem ter observado claramente que diminuiu a ebulição. Ó. Eu vou colocar aqui mais sal para vocês poderem dar para vocês observarem. Ó. Quanto mais sal eu coloquei sal, vocês podem ver que diminuiu essa fervura, né? Só que o que acontece? Com o tempo, ela vai voltar ao que era antes, porque o sal no estado sólido ele vai se dissolver no líquido e daí vai voltar a fervura de novo. Ó. Pode observar, ó, praticamente, ó, basicamente, ó, o processo de fervura, ó, quando eu mexo aqui, ó,
pode observar que o processo de fervura diminui bastante. Agora ele já está voltando, de novo. Ó, pode ver que até o sal se começa a depositar aqui nas paredes do recipiente. E o processo de fervura, com o tempo, ele voltou a aumentar de novo. Entendeu? Nós estamos aqui, ó, a 100 graus Celsius, beleza? E aqui nós estamos no processo de fervura. Eu vou colocar aqui mais um pouquinho de sal para ver, ó. Vou ver que ainda tem sal ainda dentro, dá para ver bem aqui no fundo, ó, uma quantidade de sal ainda, ó, tá? E o processo de essa passagem do estado líquido para o estado de vapor, ele continua, né? Então, o que eu vou fazer? Essa evaporação ela vai continuar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar de novo mais um pouquinho, só para a gente ver a diferença, só para que a gente possa ver a diferença, tá? Pode ver que já está no processo de fervura aqui, está bem nítido, tá? Vou colocar de novo aqui mais uma quantidade de sal, só para a gente poder, ó. Pode ver que na hora que a gente coloca o sal, diminui um pouco essa fervura da água. Tá, agora eu vou... Era só isso que eu queria demonstrar. Agora eu vou fazer a explicação... Vou dar a explicação aqui na aula. Vou interromper aqui o experimento. Já deu para observar o que eu queria ver. Ó. A temperatura aqui está entre 99 e 100 graus Celsius. Tá? E eu vou finalizar o vídeo. Eu vou dar um pause no vídeo para a gente ir para a explicação teórica. Bem, pessoal, como a gente pode ver no começo, da aula, hoje a gente começou nossa aula fazendo uma experiência, né? Essa experiência, eu escolhi uma experiência bem do nosso cotidiano, mas que ela retrata muito bem o assunto que a gente vai trabalhar. A gente vai começar trabalhando agora no reinício das aulas. Primeiro, a gente vai começar o nosso assunto desse reinício de aulas tratando das propriedades coligativas, tá? Das propriedades coligativas, a gente vai começar falando de tonoscopia. Mas o que seriam propriedades coligativas? Propriedades coligativas, eu vou exemplificar para que fique mais fácil de você entender. Muitas das vezes, quando você, por exemplo, você tem um carro, né? Tem um carro e dentro do carro tem uma coisa chamada de líquido de arrefecimento. Esse líquido de arrefecimento ele serve para refrigerar o motor, entendeu? Só que a gente sabe que a água ela evapora a 100 graus Celsius, né? Só que no motor, quando ela passa por dentro para refrigerar, ela atinge temperaturas maior do que 100 graus Celsius. Então é colocado uma substância no aditivo dentro dessa água para que ela passe do seu ponto de evaporação, para que ela não evapore a 100 graus Celsius e assim ela consiga refrigerar o motor do carro. Da mesma forma, a gente pode imaginar também como em países como a Rússia, alguns pontos dos Estados Unidos, alguns pontos do Canadá, existem temperaturas muito baixas. Da mesma forma, eles colocam um produto dentro do líquido de arrefecimento do motor do carro nesses locais, para que a gente sabe que a água congela a 0 graus Celsius, para que a água passe desse ponto de congelamento de 0 graus Celsius e continue ainda líquida, para que ela não congele e perca a sua função da refrigeração do motor. Acho que deu para entender mais ou menos. Então, propriedades coligativas nada mais são do que você pegar um solvente líquido, né? Significa você pegar um solvente líquido e adicionar a esse solvente líquido um soluto não volátil para diminuir, para que haja uma alteração nessas propriedades. Propriedades tais como ponto de pressão de vapor, ponto de ebulição, ponto de solidificação, pressão osmótica, beleza? Enfim, é isso, acho que deu para entender. Então daí a gente fez aquele experimento para a gente dar uma entendida, porque a gente tem que entender primeiro sobre pressão de vapor. Eu vou explicando aqui, vocês no decorrer da aula vocês vão entender a teoria sobre aquele experimento. Então, pressão de vapor. O que é pressão de vapor? Aqui eu coloquei a água aqui para a gente poder ter uma ideia, mas pressão de vapor, ela é a pressão que o vapor de um líquido, ele exerce na atmosfera a partir de um equilíbrio termodinâmico. Por exemplo, a gente sabe que aqui no ambiente, a gente tem de vapor d'água. Por exemplo, vocês estão observando que tem umas gotículas de água aqui, ó. Essa água que está aqui, ó, nas laterais, formando várias gotículas, e essa água que está pingando aqui, ela não atravessou o vidro não, na realidade, existe vapor de água no ambiente, então esse vapor de água, como
como ele está numa temperatura mais alta, ao entrar em contato com as extremidades do copo, ela se refrigera e se condensa e forma essa água, né? Essa água que a gente pode ver gotejando aqui nas bordas do copo, beleza? Então vamos lá, por isso que eu estou falando de pressão de vapor. Então, para a gente entender pressão de vapor, a gente lembra que a gente já estudou em sala de aula muitas vezes o que é pressão. Primeiro a gente tem que entender o que é pressão. Pressão é o quê? Não é a força sobre a área, entendeu? Então, pressão de vapor é a força que um vapor exerce sobre uma determinada área, entendeu? Entendendo aqui mais ou menos. Aqui, imagina que isso aqui seja água, certo? Beleza? Aqui é a água. Aqui dentro, aqui é como se fosse esse copo de água. Ó, eu vou até tomar um pouquinho que eu tô com sede. Então aqui nesse copo de água, é até melhor explicar por aqui. A minha ideia não era nem isso aqui não, mas já que tá aqui. Aqui nesse copo de água a gente tem o entendimento seguinte, que da mesma forma que a água que está no estado líquido aqui, ela ela está passando para o estado de vapor e ao mesmo tempo que tem moléculas de água passando do estado de vapor para o estado líquido. Isso aqui é um equilíbrio termodinâmico que está acontecendo aqui dentro e que ele independe da temperatura, entendeu? Então, ao mesmo tempo que eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho gotículas de água aqui, certo? Nesse recipiente aqui, tá? Então, ao mesmo tempo que eu tenho essas gotículas de água aqui no estado líquido, passando do estado líquido para o estado de vapor, da mesma forma eu tenho água no estado de vapor aqui no ambiente passando para o estado líquido. E independente disso, independente da temperatura, elas estão no que a gente chama de equilíbrio termodinâmico. Só que acontece o seguinte, se eu pegar e adicionar fogo aqui, ó, se eu adicionar, tem que colocar fogo aqui e aumentar a temperatura. Então o que acontece? Se eu aumento a temperatura, lembra que a gente estudou em sala de aula várias vezes, eu já falei isso, que a temperatura? A temperatura é o que? Agitação de moléculas. Então, se eu aumentar a temperatura, o que vai acontecer? Vai aumentar a agitação das moléculas. Consequentemente, vai o quê? Vai aumentar a quantidade de vapor, certo? Com isso, eu vou aumentar o quê? A pressão de vapor. Então, a partir do momento que eu chego aqui, ó, eu vou aumentando aqui a temperatura, até então a gente pode observar que a temperatura é diretamente proporcional à pressão de vapor. Então, a partir do momento que eu vou aumentando a temperatura aqui, eu vou aumentando a pressão de vapor. Eu vou aumentando a pressão de vapor até chegar a um ponto que a pressão de vapor ela vai ser igual à pressão atmosférica. Nesse momento que a pressão de vapor se igualar à pressão atmosférica, vai acontecer o quê? Ela vai entrar no ponto de ebulição e ela vai entrar em fervura. Entenderam? Então, essa era a nossa experiência. O que a gente fez lá? O que a gente fez lá na beira do fogo, lá do fogão? O que a gente fez? A gente pegou uma vasilha lá de alumínio, certo? A gente pegou aquela vasilha, colocou 350 ml de água e daí a gente colocou ela para ferver, certo? Aí eu peguei, como eu não tinha um termômetro, eu usei o meu multímetro para a função de termômetro. Botei na função de termômetro para marcar quantos graus Celsius, né? Aconteceu o aquecimento. Não, é o seguinte, peguei aquela água pura, teoricamente pura, né? Como a gente viu na experiência. Porque é o seguinte, a água pura, ela é para evaporar a 100 graus Celsius. Só que aquela água ela não era uma água pura, entre aspas. Água pura porque era uma água limpa. Mas assim, ela não é uma água pura porque primeiro que ela não é uma água destilada. Eu peguei a água da torneira. E para que, como eu estava usando um recipiente de alumínio, para que o alumínio não empreta. Se você colocar o alumínio no fogo com água durante um bom tempo, ele empreta, né? Então, para que ele não empretasse, eu ainda coloquei um pouquinho de vinagre para evitar que ele escurecesse. Então vocês podem observar que a gente pode ver que que a água não era pura, beleza? Então, na nossa experiência, a gente fez o quê? A gente pegou a água, tá? Pegou a vasilha de alumínio, adicionou água, colocou no fogo, né? Daí eu liguei o fogo e o que aconteceu? Aí eu botei lá o fio do termômetro para fazer a medição da temperatura e a temperatura começou a aumentar aos poucos. Como estava demorando muito, eu coloquei uma tampa para que ocorresse mais rápido esse aumento de temperatura. Com isso a gente pôde observar o que a gente pôde observar?
Quando chegou, lógico que lá não foi 100 graus Celsius exatamente, mas lógico que na teoria é o seguinte, que quando chega a 100 graus Celsius, o que acontece? Esse aumento de temperatura, a pressão de vapor, eu vou aumentando a temperatura até a pressão de vapor se igualar à pressão atmosférica. Essa pressão aqui da CNTP é 1 atm. Quando aconteceu isso, o que começou a acontecer? O que aconteceu? Começou a entrar em fervura, né? Então começou a ferver, a água começou a passar do estado líquido para o estado de vapor, né? Aconteceu a evaporação. Então o que foi que eu fiz? Eu peguei uma colher de sopa com água e adicionei dentro. Quando eu fiz isso, vocês observaram o que aconteceu? A fervura ela não passou, ela não cessou na hora. Por que isso aconteceu? Quando eu adicionei o sal, ocorreu uma diminuição na pressão de vapor da água teoricamente pura, entendeu? Então essa pressão de vapor ela passou a ser menor do que a pressão atmosférica. Só que isso aconteceu por um período curto, esse período curto. E depois de um tempo a gente pode observar que esse ponto que esse ponto de fervura ele volta novamente. Ele vai voltar novamente, só que ele vai voltar a ferver com uma temperatura mais elevada. Por quê? Porque tem sal de cozinha dissolvido dentro da água, entenderam? Então com isso a gente pode ver o seguinte, a gente pode analisar, daquele experimento a gente pode desenvolver esse gráfico bem aqui, que esse gráfico aqui que eu fiz foi justamente para explicar aquele experimento que a gente fez, né? Adicionando sal dentro da água no ponto de fervura. Então aqui é o seguinte, então eu tenho aqui a temperatura de ebulição a 1 atm, espero que dê para vocês verem aí, que eu achei aqui mais bacana fazer assim colocar aqui os papéis em vez do quadro, que eu acho até bem mais prático, né? Então a gente tem aqui, ó, pressão de vapor e temperatura em graus Celsius, beleza? Então pode observar o seguinte, ó, quando eu aumento a temperatura, daqui para cá eu estou aumentando a temperatura, né? E daqui para cá eu estou aumentando a pressão de vapor. Quando eu aumento a temperatura, o que acontece? Eu aumento a pressão de vapor, certo? Se eu aumento mais a temperatura, o que acontece? Aumenta a pressão de vapor, beleza? Aumento mais a temperatura e eu vou fazendo o que? Aumentando a pressão de vapor. Só que quando eu aumento a temperatura até ela chegar aqui a 100 graus Celsius, né? Quando eu aumento a temperatura a 100 graus Celsius, essa pressão, a pressão de vapor, ela vai ser igual à pressão atmosférica. E nesse tempo acontece o quê? Então, nesse momento aqui, que eu aumentei a temperatura até 100 graus Celsius, a pressão de vapor, ela se iguala à pressão atmosférica, que é esse valor de 1 aqui, que é 1 atm, que é a pressão atmosférica normal. Então, nesse período acontece o que com a água pura? Esse azul é o gráfico da água, é a curva da água pura. O que acontece aqui com a água pura? Ela vai começar a entrar em ebulição, né? Aí o que foi que eu fiz? Nesse intervalo aqui eu fiz o que? Adicionei sal. Quando eu adicionei sal, ela parou de ferver. E depois de numa temperatura mais alta, né? Uma temperatura mais alta, o que aconteceu? Ela volta a entrar em ebulição novamente. Deu para ser bem concluído, deu para entender o objetivo do experimento. O que aconteceu? Então, quando eu adicionei, então é o seguinte, eu tenho um líquido, né? Eu tenho ali um líquido, né? Uma solução, um líquido, e quando eu peguei esse líquido e adicionei um soluto não volátil, o que aconteceu? Eu aumentei a pressão, o ponto de ebulição, entendeu? Eu aumentei, então, é porque eu me distraí um pouquinho no raciocínio, o que quer ficar entendido é o seguinte, que quando eu tinha lá um líquido, né? E nesse líquido eu adicionei um solvente não volátil, o que aconteceu? A gente aumentou o ponto de ebulição, tá? Da dita água salgada. É porque no finalzinho meu raciocínio atrapalhou aqui, mas já tinha explicado bem antes, deu para ter um bom entendimento.
Então, pessoal, essa nossa aula de hoje, a gente está misturando aula teórica com prática, né? Então, quando a gente faz prática, talvez o que a gente cobra depois? Relatório, né? Então, vocês observem aqui o que foi feito, né? Da experiência. A conclusão, basicamente, eu já falei aqui, né? Já falei. Então, eu quero que vocês façam um relatório e me entreguem na quarta-feira, beleza? Porque sempre nossa aula é na segunda. E o relatório o relatório vai ficar para quarta-feira, beleza? Não esqueçam, façam as atividades, que a gente já está na reta final, né? E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado da aula. Agora, sempre vai ter uma aula de laboratório junto com teoria, né? Aí eu sempre vou estar mesclando, né? Teoria, sempre fiz isso. Teoria, laboratório, tá? Aí quando faz laboratório, quando eu digo laboratório é aula prática, quando eu falo. Toda vez que eu falar em laboratório, a gente não está no laboratório que eu estou em casa, né? Mas sempre que eu tiver aula prática experimental como eu fiz hoje, a gente faz o relatório, que esse relatório já vai sendo utilizado nas notas, né? Aí na outra aula vai ser só teórica, depois resolução de exercício, depois lista de exercício, e assim a gente vai fazendo acumulando nossas notas, né? Vamos fazendo atividade para que a gente tenha nossas notas do período, tá? Então, pessoal, é isso. Acho que ficou bem claro do que eu quis passar para vocês. Não vou me estender muito para a aula não ficar muito comprida e aí ficar ruim de vocês acessarem a aula, né? Fica ruim de que consome muitos dados de internet. Aí muita gente não pode estar tendo muitos dados disponíveis para ficar assistir vídeo muito longo, entendeu? Então é isso. A aula era essa. Iniciamos propriedades coligativas. O assunto de hoje foi tonometria, que é tonometria, propriedade coligativa, que constitui na diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente quando é adicionado um soluto não volátil, tá? E eu quero que vocês lembrem-se bem disso, que pressão de vapor, quando eu falo de pressão de vapor, é a mesma coisa que pressão máxima de vapor, tá? É a mesma coisa que pressão de vapor, beleza? E que quando eu aumento a temperatura, eu vou aumentar a agitação da molécula, com certeza eu vou aumentar a quantidade de vapor. Se eu aumentar a temperatura aqui, vai aumentar a quantidade de vapor que tem aqui, ó. Se eu aumento a quantidade de vapor, o que acontece? Eu aumento a pressão de vapor, beleza? E daí eu já expliquei aqui e basicamente é isso, tá? Então, finalizo nossa aula por aqui e aguardo os relatórios de vocês na quarta-feira, beleza? Tchau e tenha uma boa semana.